Oi, tudo bem com você? Estamos aqui, mais um vídeo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu estou tentando gravar esse vídeo porque nunca fica salvo e o vídeo para de gravar do nada. Mas, entretanto, todavia, estamos aqui. Se você está assistindo, é porque isso deu certo. Amém? Queria falar com vocês hoje sobre devocional, assim, de como que eu faço para poder tirar o meu tempo com Deus, como que eu faço para poder estudar e mostrar para vocês as Bíblias que eu utilizo. Então, o devocional ele vem disso, de devoção, de entrega, e eu acho muito importante. Nesse momento, se for pegar para estudar a Bíblia, você tem um momento à parte disso. Eu acho que o devocional ali é um momento de entrega, assim, de só você e Deus. E o que eu gosto de fazer? Eu sempre faço esse momento de manhã. Então, a primeira coisa que eu faço, eu levanto e vou ficar com Jesus. E eu não pego esse momento para poder estudar algum texto, ou estudar algum capítulo, algum livro, mas eu tiro esse momento para poder orar, para poder ficar com Jesus. E às vezes não pedir nada, assim, só de Jesus, eu só quero ficar com você. Então eu coloco uma música, eu leio os salmos. Se eu estiver lendo algum texto assim, eu pego, por exemplo, um texto, uma passagem, um capítulo ali, e leio e releio e tento absorver aquilo, o que isso está falando comigo. É muito legal também você ter um caderno para poder anotar e escrever aquilo que Deus está falando com você. Isso é muito bom. Eu gosto de sempre fazer de manhã, porque para mim é muito importante amanhã, mas é claro que depende muito também do seu horário, assim, da sua disponibilidade, mas eu acordo cedo já para trabalhar, mas eu acho muito importante eu acordar um pouco mais cedo, de ter esse momento como a primeira coisa do meu dia, antes de todas as coisas, das preocupações, de todas as responsabilidades. Eu acho que esse momento é muito importante. Salmos, cara, 5:3 fala assim: Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então é exatamente isso que eu faço. Pela manhã ali, tu tens minha força, igual a música do Village. Então esse momento assim de devocional, esse momento tirado para isso de devoção, de você ouvir de Deus, de você ficar com Ele, é muito importante que você faça isso no horário separado, assim, das outras coisas. Então o que eu faço? Eu faço o meu devocional todos os dias, e depois do meu devocional eu faço um plano de leitura, que eu estou fazendo, um plano de leitura anual da Bíblia. Então a gente lê mais ou menos 3 capítulos por dia, que é uma linguagem mais corrida, assim, a ideia não é você pegar para poder estudar ali o contexto, um estudo mais aprofundado, mas é você ler assim capa a capa para poder entender a história, entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o que Deus fez. Então, para essa leitura, assim, eu utilizo essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Jornada. Ela é muito boa porque ela a linguagem é NAA, e eu vou deixar aqui na descrição um link de um site que explica um pouco algumas versões. Então, por exemplo, a NAA fala que é uma linguagem mais recente da clássica tradução da Almeida. A proposta é manter a base original, mas com melhorias no português, como ajustes gramaticais, revisão de termos antigos e maior clareza de alguns trechos. Tem uma linguagem NTLH, que é uma linguagem mais atualizada, mais voltada para jovens. Existem algumas linguagens mais antigas, que eu vou comentar também. Mas nesse momento, assim, do meu devocional, eu utilizo essa Bíblia mesmo. Ou utilizo essa Bíblia que normalmente eu levo, é minha Bíblia de culto, que eu levo para ir na igreja. Ela é NA também, é a mesma versão dessa minha, que tem espaço para anotação. Então eu leio ou ela ou já leio aqui, porque se tem algo ali que me chamou a atenção, eu já consigo escrever. Tava lendo Colossenses, então eu marco aqui, ó, e tem esse espaço de anotação que eu consigo escrever aquilo que tem me chamado a atenção. Então mesmo na leitura capa a capa, se tem algo ali que eu vi, eu falei, opa, eu vou e escrevo e anoto. Mas o intuito não é ficar muito preso naquilo. Então essa Bíblia eu utilizo nesse meu momento de devocional, junto com a minha de estudo, junto com a que eu levo para o culto, assim, que é a mesma versão. E quando eu vou estudar, assim, um livro ou algum capítulo, algum texto, o que eu faço? Eu utilizo essa minha Bíblia aqui, King James, 1611. Ela é muito boa, eu acho que é a minha versão favorita. Eu tenho ela assim também. E ela é muito legal porque, ó, não sei se vocês conhecem a história dela,
Mas eis em língua vernácula a mais preciosa pérola da língua inglesa, a versão autorizada do rei James I da Inglaterra após 400 anos. A versão do rei James continua a obra mais aclamada da religião e cultura inglesa. Cuidadoso de 54 eruditos, os tradutores tinham como missão a tradução das escrituras de forma mais exata possível. Então, eu acho ela muito boa. Igual, por exemplo, em Lucas 17:21, em algumas versões vai falar que Jesus disse que o reino de Deus estava entre nós, ou no meio de nós, algo assim. Nessa versão, fala assim, Jesus sendo interrogado pelos fariseus, e no versículo 21 fala: e nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então é muito importante saber que o reino de Deus está dentro de vós. Então sempre quando eu leio alguma coisa aqui, eu sempre vou para ela para poder dar uma revisada. É claro que hoje em dia você tem na internet muitas versões, você consegue pegar direto do original e deve ter assim, original e é uma tradução que você lê, você sempre consegue procurar nela. Isso é muito bom porque a internet tornou acessível muita coisa. E diferente desse momento de devocional, leitura capa a capa da Bíblia, ou plano anual, eu tenho esse meu momento de estudar alguma coisa, igual que eu estou fazendo com Colossenses aqui. E eu utilizo essa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, né? Eu mostrei, já acho. É uma Bíblia de estudo, a mesma versão dessa da King James 1611. E ela é muito legal porque ela tem os comentários sobre cada versículo, ela tem imagens, igual vocês estão vendo aí, ela tem essa parte que mostra a palavra do original, o significado dela do original, igual aqui primogênito, o significado dela. E o legal é que igual Colossenses aqui, a gente lê o capítulo 1, versículo 1, aqui vai ter um comentário sobre isso. Então às vezes Paulo escreveu algo que, de acordo com a cultura que eles tinham, significava alguma coisa, e você lendo, talvez você não saiba, aí você lê que ele enfatiza isso, né, de que provavelmente Paulo, é um exemplo, né, por exemplo, Paulo utilizou essa palavra porque eles gostavam de usar isso quando se referiam a não sei o que, a alguma coisa. Então é muito legal você ter isso, assim. Mas o mais importante é você ter o tempo com Deus, assim. Independente da tradução, acho que é muito pessoal daquilo que você gosta, assim. Essas são as que eu utilizo. Mas o importante é que você tenha esse momento com Deus, assim, todos os dias, de devoção a Ele. De esquecer de todas as coisas. Por isso que eu gosto de fazer de manhã, tem gente que faz à noite. Mas onde nada pode te atrapalhar, onde tá todo mundo dormindo ainda, provavelmente na sua casa. E aquele momento é você e Deus, e nada pode te atrapalhar de se relacionar com Ele. Então acho que isso é uma das coisas mais importantes, de você estar ali com Deus. E nós vamos ver na Bíblia Deus ele querendo se relacionar. Agora a gente está lendo em Êxodo e fala sobre o tabernáculo, de que Deus ele agora habitaria no meio deles. Então essa é a vontade de Deus, habitar. E Jesus ele morre e envia o Espírito Santo que habita em nós, e agora o reino de Deus ele está dentro de nós. Então isso é muito importante que você saiba. E Jesus ele quer se relacionar com a gente, não só uma vez na semana, num culto de domingo, mas todos os dias. Então por isso que esse momento de devocional ele é muito importante. Então é isso que eu faço. Tenho essa Bíblia com espaço de anotação para poder estudar e escrever, mas sempre olhando nessa Bíblia de estudo, que você pode utilizar algum site na internet também para poder ver um original. Essa Bíblia King James tem um site dela na internet, se eu não me engano, que você consegue ler por lá. Tem muitas possibilidades. Esse site aqui que explica um pouco das traduções, ele está na descrição para que você veja. Isso é muito importante. Eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Mas se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte aqui no comentário, que eu vou te responder o mais rápido possível. É sempre bom nós pesquisarmos assim, né? O que estava acontecendo. Igual aqui, Paulo escreve da prisão. Então isso é algo muito importante que você saiba. Para quem Paulo está escrevendo, para quem que são as pessoas que leram essa carta, o que Paulo queria falar quando escreveu essa carta,
o público que ele queria atingir, né? Aonde que está acontecendo, né? Aonde que ficava essa igreja. Isso assim num período de estudo, né? Que você tira ali para poder estudar e aprender mais. Então eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, curte esse vídeo, manda para um amigo que precisa assistir, que talvez tenha alguma dúvida de como começar a fazer isso, o devocional. É muito pessoal assim de cada pessoa esse momento, mas é assim que eu faço e eu acredito que possa servir de alguma forma para você. Então Deus te abençoe, assista outro vídeo aí no canal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.